Oi pessoal, tudo bem, galerinha? Então, essa aula aqui para vocês, né, turma do 7º ano. Hoje a gente vai dar continuidade aí. Esse já é o segundo assunto do terceiro bimestre. Então, a gente fez a prova. Após a prova, a gente teve uma aulinha, né? E já foi o primeiro assunto. E esse já é o segundo assunto do terceiro bimestre, dia 3 hoje, 3 de agosto, tá bom? E nossa aulinha hoje vai ser sobre los numerales, né? Os números, né? Vocês lá no passado já viram comigo, né? Alguns números, nós trabalhamos os cardinais, todos eles, né? Eu falei como são escritos, as dicas, tudo direitinho. E hoje a gente vai dar continuidade. Só que hoje a gente vai ver todos os tipos de numerais, né? Que assim como em português, eles se dividem em 4, não é isso? 4, eu tenho lá os cardinales, né? Cardinales, que são os cardinais. Aí eu tenho os ordinales, tenho os multiplicativos e tenho os fracionários, tá? Então hoje a gente vai ver os 4. O primeiro a gente já conhece, a gente só vai relembrar um pouco, né? Que a gente viu isso no ano passado, no 6º ano. E vamos recordar ele um pouquinho, depois a gente vai trabalhar os outros 3. O que vai acontecer, gente? Vocês vão assistir o vídeo com muita atenção, tá? Após assistirem o vídeo, vocês vão fazer as atividades hoje direitinho, vão conferir, vão corrigir, tá? Vão enviar, vão postar no Google Classroom, tá? Até às 18 horas, normalmente, tá? Aula normal, tá? Vocês vão assistir o vídeo, fazer as tarefas, corrigir e enviar para mim no Google Classroom até às 18 horas. Lembrando que aqui, ó, vocês estão recebendo já o cabeçalho novo na atividade. Mesmo quem não imprime atividade, né, que faz no caderno, eu pedi, vou repetir, que é preciso colocar no caderno, antes de enviar a atividade, o nome e a turma. Tá? Já expliquei por quê, né? Porque muitos não usam o mesmo nome no Google Classroom ou no WhatsApp e fica difícil eu identificar quem é, tá? Então coloquem, antes de começar a tarefa no caderno, coloca lá, aluno tal, turma tal. Fotografem legível e mandem para mim hoje, 3 de agosto, até às 18 horas. Tudo bem, gente? Então vamos começar. Los numerales. Los numerales em espanhol se classificam em cardinales, como eu falei, ordinales, fracionários e multiplicativos, tá? O nome já dá uma ideia, né? Os cardinales. Os numerais cardinais indicam a quantidade exata, determinada e absoluta de elementos. São usados para determinar os dias da semana e as horas, por exemplo. A gente usa número todo dia, toda hora, né? Falou em hora, usa número. Falou em conta, usa número. Falou em qualquer coisa na vida da gente, a gente precisa de número, né? Enfim. Confira os 30 primeiros números cardinais a seguir. Vamos lá. Vamos aqui, nós juntos. Então, eu tenho lá 0, 1, se for feminino, una, não é isso? Ok. 2, o 2 não muda, 2 para feminino e 2 para masculino, não muda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prestem atenção que são parecidos, parecidos com o português, mas a grafia, né? A grafia está diferente. Prestem atenção. 16, aqui ó, na setinha, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pronto, parei aí. Vocês sabem os outros, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, né? E assim vai. 1 milhão, 1 bilhão, 1000 milhões. Lembra disso? Ok. Exemplo. Javier tem 22 anos. Javier tem 22 anos. Outra coisa. Do 21 ao 29. A gente estudou ano passado. Aqui, ó.
do 21 ao 29, se escreve numa mesma palavra. A partir do 31, não. 30, 31, 32. Aí separa, ok? Se eu tiver a casa da dezena vazia, eu não coloco o Y, né? Que é o Y. Por exemplo, se eu tenho o número 105, em português, 105. Em espanhol não terá o E. Em espanhol será 105, porque a casa da dezena está vazia. Então, não uso a conjunção I, no caso, né, em espanhol. Então, 105, tá? Muito bem. Vamos continuar, vamos para os ordinales. Então, que dá a ideia de quê, gente? Nada mais é que a ideia de ordem, não é isso? Ordem. Ordinal lembra ordem. Então, los ordinales. Vamos lá. Os números ordinais indicam a ordem ou posição dos elementos de uma sequência, lista ou série. Confira. Por exemplo, as turmas de vocês, né? Vocês começam lá embaixo, no primeiro ano, não é isso? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Agora vocês estão no 7º ano, ok? É isso aí. Então, é sequência, tá? Vamos lá. Primeiro, daqui a pouco eu explico isso aí. Segundo, terceiro ou terceiro, já explico. Quarto, quinto, sexto, sétimo, atenção, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, 13º, ó, tudo junto, ó. 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. 22º, primeiro, 22º, terceiro. Vale? Então, ó, prestem atenção aqui que do 11º ao 19º você escreve junto. Depois não, depois separa aqui, ó, o 21º, 21º separado. Aí por diante você separa. Atenção, tá? Olha as regrinhas. Vamos lá. Os numerais ordinais, primeiro, ó, entre parênteses, primeiro e terceiro, sofrem apócope quando antecedem o substantivo masculino singular. O que é isso? Ele perde a vogal do final quando vem ao lado de um substantivo masculino. Março es el tercer mes del año. Mês, né? Uma palavra masculina, o mês. Então, eu tirei a última vogal, tá? E o primeiro também, tá bom? Se fosse 1º de janeiro, enero es el primer mes del año. Também. Então, são essas duas palavrinhas. Primeiro e terceiro. Quando vem acompanhando um masculino singular, ele perde a última vogal. O nome disso é apócope, é retirada da última vogal ou da última sílaba, no caso aqui da vogal. Tudo bem? Tudo certinho? Perfeito. Segunda regrinha. Quando nos referimos ao primeiro dia do mês, é usual utilizar uno no lugar de primeiro. Em português, nós falamos 1º de janeiro, 1º de fevereiro. Em espanhol, a gente vai usar uno, ok? Exemplo, hoy es 1 de enero. Hoje é 1 de janeiro, tá? A gente vai fazer dessa forma em espanhol, uno. Terceira regrinha dos ordinais. Vamos lá. Tá acabando os ordinais, já vamos para os fracionários. Terceira regrinha. Os números romanos são ordinais, tá? Mas a partir do 11, no caso, né, se leem como cardinais. Eu estou falando assim, por exemplo, estou falando de séculos, reis, príncipes, capítulos, artigos, tá? Estou falando em relação a isso, tá? Claro que os números romanos são infinitos que nem os nossos, cardinais. Só que quando ele representa, assim, o século, né, o rei, o papa, enfim, quando ele está nessa representatividade, aí você vai contar do 1 ao 10, só que vai colocar em ordinal, 1º ao 10º. Do 11º, que é esse XI aqui, ó,
Aí, daí por diante, você vai usar, vai falar, escrever cardinal, tá? Exemplo, siglo sexto, ó, 6 é sexto. Siglo XX, já passou do 11, já é 20, né? Siglo XX. Então, aqui no 6, você escreve sexto, que é ordinal até o 10, e depois do 11, você escreve cardinal. A mesma regra do português, tá? Só para a gente relembrar. Agora, los fracionários. Fração lembra o quê? Coisas repartidas, né? Fracionadas, cortadas, divididas, não é isso? Então, vamos lá. Os fracionários informam as partições da unidade. Observe a seguir: medio ou la mitad. Tercio, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Você pode falar um terço, um quarto, um quinto, um sexto, tranquilamente. Octavo, um noveno, um décimo, tá? Um onceavo, ó, tudo junto, ó, tudo junto. Onceavo, doceavo, treceavo, quatorzeavo, e assim vai. Dezessieteavo, dezoitoavo, né? Em português a gente fala avos, tá? Dezinueveavo, veinteavo, tá? São as partições, as frações. Assim como os multiplicativos, os números fracionários ou partitivos possuem função de adjetivo e substantivo. Olha aqui os exemplos. Quiero media galleta. Eu quero a metade, né? Quero meio biscoito, tá bom? Então, se é media galleta, está acompanhando um substantivo, ele tem a função de adjetivo, não é isso? Muito bem. E ele diz ali que pode ser substantivo também. Necessito medio quilo de cerezas. Medio quilos aí, medio quilo, né? É função substantiva. Vamos lá. Muito bem. Tá fácil até aqui, né? Vamos lá a los multiplicativos. Os numerais multiplicativos expressam multiplicação, isto é, indicam o número de vezes que determinada quantidade é multiplicada, assim como os fracionários possuem função substantiva e adjetiva. Mesma coisa. Aí eu tenho lá, observem, doble, né, 2 vezes, triple, 3 vezes, quádruple, 4 vezes, e assim por diante. Quíntuple, sextuple, séptuple, né, octuple, nonuple, décuple, undécuple, duodécuplo, ok? Terciodécuplo. Pode deixar que eu não vou colocar isso na prova não, tá, gente? É só para vocês saberem que existe, né? Em português já é difícil, né, de memorizar, mas fiquem tranquilos. É só para vocês terem o conhecimento daí do espanhol, como é que se escreve os ordinais, tá? E cêntuplo, 100 vezes, ok? Exemplo. Temos habitação triple en el hostel. Temos quarto triplo no hostel, né? Eles falam hostel, é como se fosse um hotel, mas tem outro nome. Atenção, vamos aqui às últimas regrinhas, tá? Para fechar a aula de hoje. A regrinha 2 multiplicativos. Primeira regrinha. Ao nos referirmos ao número de crianças nascidas em um mesmo parto, devemos empregar as formas seguintes. As formas a seguir. 2 ninhos, gemelos ou melliços, 2 gêmeos. 3 ninhos, 3 bebês, trilliços, 3 gêmeos. 4 ninhos, quatrilliços, quadrigêmeos, tá? Segunda regrinha, palavras como decena, que são 10, tá? Docena, 12. Centena, 100. Quincena, 15. Quarentena, 40. É o que estamos vivendo aqui, que já passou de 40, né, há muito tempo. Eles deviam criar outro nome para isso, né? Enfim. Biênio, 2 anos. Triênio, 3 anos, e assim vai. Década, 10 anos. Siglo, 100 anos. Estão formadas a partir dos numerais, não é isso? Então, é o multiplicativo também, só que é específico, né? Tudo bem. Então, exemplo, comprei
Una docena de huevos. Eu comprei 12 ovos, tá? Una docena de naranjas. Media decena. O que seria media decena? Decena é 10. Então, se eu comprei media decena de lápis, eu comprei 5, tá? E aí vai, tá? Nós estamos no siglo, nós outras estamos no siglo XXI, né? Aí a gente lembra lá do ordinal, né? 21 já é escrito cardinal e não ordinal. E aqui eu tenho aqui, né? Tudo isso para vocês observarem com atenção, fazerem os trabalhinhos. A seguir vem os exercícios, vocês vão receber lá no Google. E vão fazer, vão postar até às 18 horas, tá bom, gente? Ó, ótimo dia para vocês. Nos vemos ao vivo na aula que vem, tá bom? Até lá, pessoal. Tchau, tchau.